A paz do Senhor, pessoal, adolescentes, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar agora a nossa próxima lição da Escola Dominical, início de um novo trimestre. Eu espero que todos vocês estejam bem animados, bem felizes, estejam aí com seus corações abertos para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem para nós. Nessa nova lição, nesse novo trimestre, o tema é Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre quem são esses profetas menores e por que eles são chamados de profetas menores e qual é o tema, qual é a sua mensagem que eles tinham naqueles tempos. No entanto, mesmo que tenha passado tantos anos, a mensagem que eles trazem para nós, ela é real e é atual. Ela serve para os nossos dias. Pessoal, vocês vão notar algumas diferenças na revista, pois ela é da classe de juvenis, uma revista que até então a gente nunca tinha usado. Mas vocês vão encontrar abaixo do título, na primeira página de cada lição, um versículo. E é este versículo que vocês vão ter que decorar, E é este versículo que vai ser o tema base da nossa lição. E para a lição de número 1, que diz: quem são os profetas menores e qual sua mensagem? O versículo tema está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz: mas os que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E é bem interessante, essa lição, logo após um trimestre inteiro que nós falamos sobre os dons espirituais, e nesse trimestre nós vamos falar sobre um desses dons, que é o dom da profecia. Que nós vamos estar estudando um pouco sobre o ministério dos profetas menores. Essa aula, para a introdução dessa aula tão maravilhosa que nós vamos ter, vai ser um pouco que a base daquilo que nós vamos estudar durante todo o trimestre. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico desses profetas. Tópico 1. Contexto histórico. Os profetas exerceram o ministério entre os séculos 8 e 5 a.C. Essa época foi uma época onde Deus falava com o profeta e o profeta transmitia para o povo as mensagens que o Senhor lhe dava. Se nós pararmos para analisar os livros de Reis e Crônicas, principalmente, nós iremos encontrar muitas histórias desse tempo, onde os profetas eles tinham ali um papel fundamental na sociedade. Esses profetas eles estavam ali para cumprir um chamado, para um propósito, onde Deus levantava eles como instrumentos para falar com o seu povo. Em muitas ocasiões o povo se desviava da presença de Deus, se desviava dos propósitos, daquilo que Deus havia pedido em seus mandamentos, em suas ordenanças. E esse tempo de desobediência acarretava ao povo de Israel muitas consequências. Muitas outras vezes o povo de Israel ele foi atormentado, foi oprimido pelos povos inimigos, porque estava em desobediência. E sempre Deus levantava ali um profeta e enviava uma mensagem de arrependimento, de conserto ao povo de Israel. Os profetas eles não tinham ali uma classe social específica. Nós vamos ver profetas que surgiram de classes sociais das mais diversas. Eram camponeses, da nobreza, era do clero religioso, mas todos ali tinham um objetivo, que era levar a palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, de conserto ao povo de Israel. Os profetas, com isso, nós vemos que Deus ele não tem um tipo específico de pessoas para usar. Ele não olha como nós olhamos, mas Deus vê e escolhe independente da classe social, do seu nível econômico, de suas posses, da sua escolaridade. Você pode ser usado por Ele, basta apenas ter um coração disponível e uma vida disposta a ser usada por Deus. Mas esses profetas, eles não levavam apenas uma palavra de repreensão e de conserto e de arrependimento, mas eles também levavam uma palavra de misericórdia e de amor de Deus para o povo de Israel. Nós vemos que o nosso Deus não é um Deus carrasco, um Deus que está disposto apenas a fazer juízo, mas esse é um Deus misericordioso e amoroso, que quando nós pecamos, nós temos sim as consequências do pecado, mas nós também somos alcançados pelo amor e pela misericórdia,
porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para levar as nossas culpas, né, e nossos pecados. Mas mesmo antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, nós já vemos a misericórdia, né, o amor de Deus, porque quando o povo se afastava da presença de Deus, e Deus levantava um novo profeta ali para trazer uma mensagem, uma palavra de conserto ao povo de Israel. E quando o povo de Israel se voltava para Deus em arrependimento, voltando a obedecer a Deus, Deus também trazia ali um tempo de paz, de prosperidade ao povo. Agora observe o quadro que eu vou colocar a seguir, tá? E observe que este quadro ele traz para nós sobre os 12 profetas menores. Vamos ver nesse quadro quais são os 12 profetas menores, o período que esses profetas atuaram, o período histórico a quem esses profetas e esses livros eram destinados. Pessoal, antes de vocês verem a tabela, eu quero só trazer uma pequena explicação. Você vai ver que lá na tabela existem dois períodos, pré-exílio e pós-exílio babilônico. Aí vamos entender um pouquinho da história desse exílio babilônico. Exílio ou cativeiro na Babilônia é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor II. A primeira deportação teve início em 609 a.C. Em 598, Jerusalém é sitiada e o jovem Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado, parte da nobreza, os oficiais militares, inclusive o rei, são levados para o exílio na Babilônia. Zedequias, tio do rei Joaquim, é nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo. Precisamente 11 anos depois, em 587, houve uma nova rebelião no reino de Judá. Aí ocorre a terceira deportação e, consequentemente, a destruição de Jerusalém e seu templo. Governando os poucos judeus remanescentes na terra de Judá, os mais pobres, ficou Gedalias, nomeado por Nabucodonosor II. 2 meses depois, Gedalias é assassinado e os poucos habitantes que restavam eles fogem para o Egito com medo de represálias, deixando a terra de Judá efetivamente sem habitantes e suas cidades em ruínas. É certo que o período de cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano do reinado de Círio II, entre 538 e 37 a.C., após a conquista persa da cidade da Babilônia em 538 a.C. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. Agora vamos lá para a tabela, ok? Bom, pessoal, depois de nós entendermos um pouquinho sobre o exílio babilônico, vamos analisar juntos a tabela. A tabela é dividida em dois períodos, pré-exílio babilônico e pós-exílio babilônico. Como todos sabem, pré, antes, pós, depois. No período pré-exílio babilônico, nós vemos os profetas Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, que destinaram as suas mensagens ao reino de Judá, Amós e Oséias ao reino de Israel. Só para a gente dar uma contextualizada, Israel, em um dado momento da história, foi dividido, teve as suas 12 tribos divididas entre reino de Israel e reino de Judá, ok? Por isso que existe aí esses dois reinos que nós ouvimos muito falar. Antigamente era só uma nação, que era a nação de Israel, mas aí Israel foi dividido e aí ficaram as tribos, do lado de Israel e outras tribos do lado de Judá. Então foi dividido em dois reinos. E também os profetas Jonas, Naum e Obadias, que destinaram suas mensagens no período pré-exílio babilônico às nações diversas. Já no período do pós-exílio babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias destinaram as suas mensagens aos judeus remanescentes. Tópico de número 2. Quem são os profetas menores?
O termo profetas menores não é uma classificação que fala a medida do ministério que esses profetas tiveram, mas sim em relação primeiramente ao número de versículos e capítulos dos seus escritos, que em vista dos profetas maiores a quantidade é bem menor. Como no caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que tem livros extensos em vista ao livro dos profetas menores. Em segundo, que os escritos antigos desses profetas menores, eles eram apenas um livro, não separado em 12 livros como nós vemos hoje na Bíblia. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses profetas e algumas curiosidades sobre eles, ok? Primeiro é Oséias. Seu nome é derivado do radical hebraico salvação. Casou-se com Gomer e teve com ela 3 filhos. Ele foi contemporâneo de Isaías, Miqueias, Obadias. A mensagem era dirigida especificamente ao reino do norte. Segundo, Joel, que significa Jeová é Deus. Joel era judeu e trabalhava em Jerusalém. Supõe-se que ele era sacerdote ou um profeta no templo. Em seus dias houve uma intensa devastação de 2 pragas, de gafanhoto e uma seca muito severa, ambas como profecia das nações que viriam invadir Judá por causa do seu pecado. Terceiro, Amós. Seu nome significa levar. Era de família humilde, ele morava em Tecoa, um lugar onde a adoração genuína ainda era preservada. Era boiadeiro e cultivava figos. Não era da linhagem dos profetas, contemporâneo de Jonas e Oséias. Em Amós nós vimos algumas semelhanças com Cristo. Ele possuía uma profissão, era de origem humilde, ensinou através de parábolas e era inspirado por Deus. Assim diz o Senhor. Essa frase aparece mais de 40 vezes em seu livro. Acusado de traição, sofreu grande pressão por causa do seu chamado e denunciou o egoísmo dos ricos. Quarto, Obadias. Seu nome significa servo do Senhor. Com apenas 21 versículos, seu livro é o mais curto do Antigo Testamento, sendo essa profecia contra Edom. Quinto, Jonas. Seu nome significa pomba. Era um profeta experiente e respeitado. Foi contemporâneo de Amós e de Oséias. Natural da Galiléia, foi um dos primeiros profetas. Sexto, Miqueias. Seu nome significa quem é como o Senhor. Era um homem simples de origem camponesa, mas o profeta destemido e possuía uma confiança inabalável em Deus, contemporâneo de Isaías. Sétimo, Naum. Seu nome significa cheio de consolo. Não há referências pessoais sobre ele. Anunciou a destruição de Nínive e foi contemporâneo de Jeremias e Abacuque. Oitavo, Abacuque. O livro começa com um profeta perplexo por causa da maldade não castigada no mundo. Daí segue-se em um diálogo entre ele e Deus. Seu nome significa abraçar. Era um profeta treinado e experimentado, ou seja, foi preparado para exercer a função profética. No último versículo do livro, sugere que ele fazia parte do canto litúrgico do templo, sendo então provavelmente um levita. Foi contemporâneo de Jeremias. Nono, Sofanias. Seu nome significa o Senhor esconde. Pertence à linhagem real. Era tataraneto do rei Ezequias, portanto um nobre com acesso aos palácios. Profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Décimo, Ageu. Seu nome significa festivo. Nascido no exílio, voltou para ajudar com Zorobabel. Em suas profecias traz uma repreensão forte para aqueles que desprezavam a reconstrução do templo, em Jerusalém. Foi o primeiro a profetizar após a saída do povo do exílio. Ele foi contemporâneo de Zacarias. 11º, Zacarias. Seu nome significa Jeová se lembra. Pertencia a uma família de sacerdotes. Era jovem quando iniciou o seu ofício profético. E junto com Ageu, estimulava os líderes remanescentes a reconstruir o templo. Sua profecia foi além da de Ageu, pois ela tratava da vinda e da glória do Messias. Último, 12º, Malaquias. Seu nome significa mensageiro. Não há registro de sua biografia. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, escrevendo o livro que finaliza.
Em seu livro, nós encontramos temas sobre ofertas, dízimos, os pecados sociais. Tópico 3. O propósito e a mensagem dos profetas menores. Para finalizar nossa lição, que é a introdução ao nosso trimestre, vamos falar um pouco sobre o propósito e a mensagem dos profetas menores. Em 1 Coríntios, como nós já lemos, capítulo 14, versículo 3, diz: Quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então os profetas menores, a mensagem que eles traziam também era uma mensagem de edificação, de exortação e de consolo. Deus ele fala com o seu povo de diversas maneiras, através de um hino, através da voz do Espírito Santo. Em nossos dias temos muitas outras ferramentas, que através dos vasos de Deus ele usa para trazer a mensagem ao seu povo. Mas naquele tempo, Deus usava os profetas para se comunicar com o povo de Israel. Esses profetas, eles seguiam aquilo que Pedro diz lá em seu livro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: Assim sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. E era exatamente isso que os profetas, que nós aprendemos um pouco, na lição de hoje, sobre a vida deles, fizeram. Eles usaram o seu dom, aquilo que o Senhor havia depositado no seu coração, para edificar, consolar e exortar o povo. A mensagem desses profetas, como nós vimos na tabela, tinha um destinatário específico para aquele tempo que ele viveu. Um tempo, um contexto histórico específico, e falou para uma nação, para um povo específico. Porém, a palavra de Deus ela é atemporal. Ou seja, ela não fica velha, não fica passada. E nós podemos usar até hoje essas mensagens para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, ela é viva e eficaz. Ela não passa, ela não perde validade. E nós podemos destacar aqui 7 características do caráter divino que as mensagens desses profetas apresentam. A primeira é o amor. Segunda, a necessidade do arrependimento. A terceira, o julgamento diante dos pecados cometidos. Quarta, a misericórdia incomparável de Deus. Quinto, a confiança do Deus que dá a última palavra. Sexto, os rituais não substituem a justiça, a obediência e a santidade. E por último, a restauração do templo e do compromisso ao único Deus. Que nós possamos, nesse trimestre, tirar o máximo de aprendizagem de cada lição, de cada mensagem, de cada palavra, de cada conselho, como já falamos. O tema geral da nossa revista é Conselhos Sociais e Espirituais dos Profetas Menores. Que nós possamos ser ministrados por esses homens de Deus que deixaram aí um legado para nós, deixaram uma mensagem escrita na palavra de Deus para nós. Que nós possamos ser ministrados por eles com conselhos vindos dos céus, para a nossa vida social, para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus mesmo relata que tudo que está registrado no Antigo Testamento tem uma finalidade de nos ensinar a ter esperança. Lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 4, para nós encerrarmos essa lição com este versículo, diz exatamente isso. Porque infelizmente muitas pessoas acham que nós não precisamos mais estudar o Velho Testamento, que nós não temos mais que ficar lendo o Velho Testamento, mas muito pelo contrário. Paulo mesmo disse: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Um forte abraço, que Deus possa continuar abençoando vocês, que vocês possam desfrutar dessa aula e que possa continuar firme, que não seja o último vídeo que você vai ver, ok? Nós vamos abrir agora, aqui no meu canal, uma nova playlist onde eu vou colocar todas as lições deste trimestre. Nós estamos iniciando hoje com a lição de número 1, ok? E na playlist, lá no meu canal, vai ter todas as lições a partir de agora, numa playlist específica para este trimestre. Não apenas as lições que eu irei ministrar, as lições que o irmão Beto também irá ministrar estarão nessa playlist. Mesmo se você acabar perdendo alguma semana a lição, você não vai ficar sem receber ela, ok? Ela estará lá salva para você ter acesso.
Um forte abraço, fique com Deus e até mais.